Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente aqui para o meu canal e o vídeo de hoje está um pouco diferente. Como vocês podem ver, o cenário está diferente e nós temos convidados e que vocês vão ver com um pouco mais de constância aqui, pois vai ter vários bate-papos com especialistas. E hoje estou aqui primeiramente com o treinador Guilherme Félix, ele que é experiente, com muita experiência, principalmente no treinamento voltado para a saúde feminina, para a estética feminina, preparador, né, de atletas fisiculturistas. Ele tem inúmeros anos de profissão e realmente, além de ser um colega, além de também eu ser, né, aluno dele, estou muito feliz de tê-lo aqui, assim como também temos aqui a Virgínia, que além de ser minha paciente, além de treinar com o Guilherme, também é estilista, empresária, treina há muitos anos, eu acho que deu para vocês perceberem, e a gente vai bater um bate-papo bem tranquilo, bem descontraído, trazer muita informação, muito conteúdo aqui interessante de uma forma simples, mas para vocês entenderem um pouco mais sobre nutrição e treinamento e também a saúde e a estética feminina. Bom, Gui, estou aqui primeiramente com você, prazer. Tá, de vocês estarem aqui, né, Virgínia também, estou muito feliz de você estar aqui. Obrigada pelo convite. E Gui, gostaria que você contasse um pouquinho sobre você, sobre a sua história, como começou a sua trajetória dentro da educação física como treinador e principalmente como você direcionou sua carreira principalmente para o treinamento feminino. Bacana, gente. Olha, a minha história começou lá em 2001, quando eu entrei na faculdade de educação física. E logo já adentrei a academia na época, que era a melhor academia que tinha em Londrina, que era do professor Valdemar, grande Valdemar Guimarães, meu mestre. E lá, assim, eu me identifiquei muito com essa área, no caso de treinamento voltado assim, para performance, porque lá era um celeiro no caso, naquela época, de atletas e de pessoas que treinavam e levavam a sério o treinamento, né? Ali eu me identifiquei, consegui ali, no caso, ganhar um grande conhecimento em cima da área de treinamento, né? Comecei a me dedicar muito também na questão, por exemplo, da minha própria evolução, que eu acho muito importante o profissional buscar, além de tudo, ele buscar a própria evolução. Mudar o físico dele e buscar o aparato que ele tiver de informações, junto com, lógico, né? Naquela época eu tinha o Valdemar e tinha o Rodolfo também, que era um grande parceiro meu. Que a gente fazia também, no caso, né, fizemos muitos trabalhos juntos. E com isso eu fui crescendo dentro dessa área, vislumbrando já, assim, por exemplo, a alta performance, realizei, né, comigo esse trabalho, mas aí depois eu comecei a direcionar um pouco mais para o público feminino, vendo as atletas lá, né, e acompanhando algumas atletas que na época era destaque, né, como a Larissa Reis, no caso tinha a Gal, que no caso a Gal Ferreira Yates, que casou depois com o Dorian Yates, né, o Mr. Olímpia, né? E ao mesmo tempo isso foi me despertando muito interesse na área do conhecimento em cima disso. Aí eu comecei a trabalhar com mais meninas, fiz um trabalho com uma namorada minha na época, que era uma menina que tinha muito potencial, e de tanto assim a gente conseguir fazer uma evolução nela, a gente falou, poxa, você está pronta para competir. Aí eu comecei a olhar realmente, ver como é que funcionava esse mundo, né, do fisiculturismo, a ver como é que funcionavam as categorias, padrão de categoria e tudo mais, até para poder colocá-la da melhor maneira possível, encaixando ela no padrão que ela precisava e também conhecendo um pouco mais da questão do treinamento voltado para isso, das dietas também, né, no caso naquela época era mais difícil até a gente ter nutricionista que fazia esse trabalho, né, e ao mesmo tempo de como funcionava o processo. Desde então eu comecei a me interessar cada vez mais e aí eu achei, não, é aqui que eu vou, no caso, ficar e é aqui que eu vou me especializar, né? Aí foram vários cursos e várias coisas que eu fui fazendo, mas principalmente eu comecei na prática, foi aquela coisa mais na prática mesmo. Né? E quando começou a história de vocês dois, né? Virgínia como sua aluna, Virgínia também desde quando começou também a sua fase de treinamento, de cuidar da saúde estética, saúde do físico, até o momento que você se encontrou com o trabalho do Gui e o porquê que você se identificou com o trabalho do Gui. Então, eu comecei a treinar musculação quando eu vim para Londrina e eu casei, né, vim para Londrina e o meu marido, ele é médico e ele sempre trabalhou muito, sempre ficou muito fora de casa e eu ficava muito sozinha aqui. E aí eu comecei a treinar, comecei a fazer musculação e tomei gosto, comecei a ver resultado e tomei gosto, aí eu comecei a levar muito a sério.
E eu já treinava, quando eu conheci o Guilherme, eu já treinava há uns 7 anos. Tinham 5 ou 6 anos, né? Mais ou menos. E eu sempre prestava atenção nele na academia, no trabalho dele, nas alunas dele, nas atletas, né? E foi aí que eu mandei mensagem para ele e resolvi começar a treinar com ele, porque eu queria evoluir mais. Queria mais resultado, tudo. E aí nós começamos o trabalho juntos, né, Gui? Começamos o trabalho junto. Em 2017. Nós iniciamos em 2017. Lá eu já tinha algumas atletas na academia, já tinha bastante gente que eu trabalhava assim com esse perfil, né? E Gui, qual que é o teu segredo, então, para conseguir manter de uma forma consistente, tanto resultados de forma consistente e manter os seus alunos por muitos anos, assim como a gente vê a Virgínia, que é uma evolução constante dela, né? Vê com quanto, desculpa a pergunta, não é uma pergunta muito que mulheres gostam muito, mas quantos anos atualmente você está? Eu tenho 42. 42, ó, 42 anos. Então, assim, ela com 42 anos, um físico impecável, e como que você vê até mesmo esse diferencial do trabalho do Guilherme, o que você também vê, né, Gui, que você consegue entregar de uma forma diferente e o que você percebe do trabalho do Guilherme no sentido para se manter realmente um profissional excelente desse gabarito, extremamente ético por tanto tempo? Bom, eu acho que essa preocupação dele, João, de sempre com a nossa evolução, né, de nunca deixar a gente com o mesmo treino, tá sempre mudando, sempre preocupado, sempre prestando atenção, eu acho que é isso. E aí, Gui, o que você acha nesse sentido de o que você busca, principalmente um diferencial do seu trabalho, quais são os detalhes que você mais se atenta para realmente atingir todo esse potencial, todo esse sucesso e resultados? Porque, lembrando, né, você não trabalha apenas com atletas. A Virgínia, por exemplo, não é atleta, ela é uma empresária, ela está num processo aí de querer engravidar, estamos aí no processo, né, de melhorar a fertilidade para que ela consiga engravidar com sucesso. E você não tem, né, como eu falei, apenas atletas, mas muitas mulheres que realmente olham o teu trabalho, se inspiram no seu trabalho, também nas suas atletas, mas realmente qual que você vê, quais são esses detalhes, esses cuidados que você tem com essas meninas e principalmente as meninas que estão começando com você? Olha, o diferencial é a gente oferecer resultado. E com o tempo eu fui aprendendo a trabalhar especificamente com detalhamento, né? Que a gente tem que buscar, assim, por exemplo, ser o mais específico possível, ao mesmo tempo também detalhar muito a questão do treinamento. A qualidade, execução e técnica é uma coisa que eu bato muito. Então, por exemplo, quando eu pego as meninas, a Virgínia é um grande exemplo disso. Quando ela me procurou, ela já treinava e ela tinha grande dificuldade, né, em continuar o processo de evolução. E ela já treinava com altas cargas. E eu fui percebendo, quando ela me procurou, que faltava ali o quê? Uma melhora da técnica, uma melhora da amplitude e algumas coisas que, com o tempo, eu fui aprendendo e adquirindo um conhecimento teórico, mas principalmente colocado em prática, que quando a gente consegue direcionar uma boa técnica, uma boa amplitude e também trabalhos regionais para a mulher, que é diferente do trabalho de homem, a gente consegue gerar resultado. Então isso aí foi uma coisa que eu aprendi muito dentro do processo e dentro, no caso, da prática. Aí, claro, entra o processo de avaliação, o processo de direcionamento, o perfil dela e tudo mais. Mas o que eu mais vejo o pessoal assim pecar muito é que hoje a gente tem muita informação e o pessoal acaba pecando muito só na progressão de carga, por exemplo. E não se atém principalmente com relação à técnica e movimento e execução. Faz total diferença no treinamento. E eu sou bem chato com relação a isso. Sou bem assim, né? Elas sabem disso. Que eu corrijo muito, eu percebo muitos detalhes e é uma coisa que, por exemplo, eu fico muito em cima. E isso faz muita diferença, porque não adianta você ter a melhor dieta, você pode ter o que for, se você não treinar bem e não conseguir também, além disso tudo, dar o seu máximo ali, que é outro fator determinante e tudo mais, a gente não gera resultado. Então, esse detalhamento, essa parte técnica, essa parte postural, faz muita diferença. Foi o que, na verdade, eu aprendi bem durante o caminho lá atrás para poder começar a gerar resultado. E o resultado é consequência, porque daí ficam com você pelo resultado que você oferece. E eu dei um pouco de trabalho, né, Gui? Porque como eu já fazia um tempo bom que eu treinava, antes de eu começar a treinar com o Gui, eu cheguei para ele cheia de vícios de treino, né? Cheia de vícios, ela treinava muito pesado, então assim, muito. Fica aí até um alerta para as meninas. Mais pesado do que eu treino agora, muito mais. Ela treinava com muita carga, só que assim, ficava muito aquém do movimento certo, da técnica certa, da amplitude, e a gente trabalhou muito isso.
foi melhorando esses aspectos que fez com que ela chegasse hoje no treinamento, ela não precisa nem trabalhar com a carga que ela fazia antigamente. Claro que a carga hoje é proporcional à técnica e à amplitude que ela realiza. E isso faz a diferença, porque ela consegue gerar uma tensão mecânica, consegue gerar um mecanismo ali de contração com muito mais qualidade. Sem falar também que hoje a gente vê muito mais informação com relação a exercícios isolados. Naquela época não se tinha muita coisa e eu já trabalhava desde aquela época. Ou seja, 10 anos atrás, quando, vamos colocar assim, não se tinha tanta informação como se tem hoje, eu já trabalhava exercícios isolados, o que a ciência veio mostrar de uns anos para cá que é eficiente, né? Então são coisas que a gente foi, com a prática, visualizando e foi direcionando. Perfeito. E até mesmo trazendo, acho que o exemplo do físico da Virgínia, a gente sabe que tem diversos biotipos, né, formas físicas femininas. Enquanto nós, homens, muitas vezes focamos no perfil ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, as mulheres se enquadram também dessa forma. No entanto, a gente tem vários formatos também, né? Um físico mais ampulheta, um físico que parece um triângulo invertido, sim. Né? Um físico em formato mais pera, o formato mais maçã, identificando bem, né, essa individualidade entre os físicos. Sim. E principalmente agora vamos puxar para o caso da Virgínia. Olhando bem o físico dela, né, a especificidade do físico dela, o que seriam cuidados para mulheres com físicos parecidos com elas, quais são os cuidados principais que você tem de início com mulheres que você está começando com físicos que se assemelham ao biotipo da Virgínia? É muito interessante a tua pergunta. E assim, tudo é um processo de avaliação. Então, assim, o pessoal fala muito de biotipo, né? E até mesmo, né, na questão de ectomorfo, mesomorfo e tudo mais. A gente sabe que treinamento, ele não leva muito em consideração esse tipo de aspecto, nesse aspecto. Mas, para mulheres, principalmente com um perfil que você olha que a menina tem um superior maior, né? Que tem, no caso, por exemplo, um ombro mais largo, que daí entra a questão do somatotipo ali, que você olha, por exemplo, ombros mais largos, cintura escapular mais larga, braços um pouquinho mais fortes e a perna de repente não tão forte e tudo mais, normalmente a gente direciona um trabalho mais específico. Então, isso é um exemplo. No caso da Virgínia, por exemplo, ela tem um formato assim com facilidade para ganhar membro superior. Então, ela sempre teve facilidade para membro superior. A gente teve que começar o treinamento dela fazendo um processo, né, completo, mas depois de um tempo ela já ficou, né, sem treinar superior durante muito tempo. Por quê? Para deixar o físico dela mais estético, mais harmônico, mais feminino. E aí que entra a mão do treinador, que não é um treino geral ou um treino generalizado. Você tem que observar para ver se ela tem facilidade durante o processo genético ali de desenvolver mais quadríceps, desenvolver mais glúteo, ou desenvolver mais posterior, ou a parte superior. E com isso você vai direcionar esse treinamento. Então você identifica isso na avaliação e também durante o processo, porque a genética determina muito esses fatores de direcionamento, né? A Virgínia tem mais facilidade de membro superior, então a gente segura bastante. Ela faz uma vez só na semana e ela ficou 2, 3 anos sem realizar a superior, entendeu? Já a dificuldade dela se encontra no trabalho de posterior, né? Que a gente teve que colocar um volume semanal maior e isso é um exemplo do trabalho com ela. Agora, se eu for identificar aqui, por exemplo, das várias meninas que eu acompanho, é diferente. Tem meninas que têm mais facilidade, por exemplo, em pernas e não tanto em superior. Tem meninas que daí é ao contrário, né? Glúteo é uma coisa que as meninas, no geral, têm muita dificuldade. Porque, né, a gente até brinca, assim, bunda e bumbum é uma coisa, glúteo é outra, né? Então tem muita menina com perfil que tem bastante gordura naquela região, com aspecto ali visual bacana, mas não tem tanto músculo. E aí que faz a diferença o direcionamento também, porque quando ela começa a mudar a composição corporal, começa a secar, vê que não sobra nada, nossa, né, não tem glúteo aqui e tudo mais, e é a dificuldade acho que da maioria das meninas. Perfeito. E parece até nessa questão é interessante da gente estar trazendo realmente essa questão do glúteo, né? Que a gente vê muitas meninas com uma grande, né, deficiência, principalmente posterior e glúteo. Né? Principalmente muitas meninas que a gente acompanha em conjunto, eu como também foco muito no atendimento feminino, vejo essas questões assim. E quais especificações, e é engraçado como você trouxe, né, que há anos você já vem trazendo algumas técnicas específicas, isoladas, né, de treinamento que até ainda hoje acaba ainda sendo muitas vezes criticadas e, né, a gente vê
aquele instrutor, aquele professor de sala olha a execução da Virgínia, olha a execução de uma menina que está com um treino muito específico, isolado, né? Diz que aquele exercício não funciona, não existe, mas assim, principalmente analisando essa questão de treinamento e foco para realmente construir um glúteo muito bem consolidado, harmônico, estético. Quais são os principais exercícios que tem nas suas periodizações e se há diferenças principalmente nessa questão do biotipo, aonde uma mulher talvez tenha um feixe do glúteo máximo mais envolvido comparado ao glúteo médio, por exemplo? Sim. Primeiro é importante a gente falar sobre o processo ali de dificuldade das meninas. Então, por exemplo, por que as meninas têm muita dificuldade? Pela falta, na verdade, de consciência corporal, que é uma coisa que você desenvolve com o passar do tempo. Então, assim, tem muitas meninas que a musculatura do quadril, de uma forma geral, rouba a cena do glúteo. Então, vamos colocar assim um aspecto de avaliação. Vamos colocar assim, por exemplo, que existem músculos ali que ficam encurtados por um processo natural que é da parte postural ou até mesmo a dificuldade que essa pessoa se encontra ali na postura do dia a dia. Então, o músculo adutor, ilho-psoas ou flexores de quadril, de uma maneira geral, acabam, na verdade, não deixando com que esse glúteo tenha grande eficiência nos principais exercícios, que seriam os multiarticulares. Então, vamos falar aí, né, agachamentos, búlgaro, afundo, né, e por aí vai. Quando a gente identifica isso, e a gente identifica isso com avaliação funcional e postural, a gente consegue fazer com que esse direcionamento seja mais específico e ao mesmo tempo direto naquilo que a gente precisa melhorar. Então, não só envolve o fortalecimento da musculatura do glúteo, mas envolve também o trabalho de alongamento dessas regiões, o trabalho também de melhora da mobilidade daquela região. Então, entra o alongamento, mobilidade e o fortalecimento. Então, o início do fortalecimento é um trabalho ali, muitas vezes até com mini band, com exercícios muito assim iniciais, como uma extensão de quadril com mini band, ou até mesmo o frog, o sapinho, que o pessoal questiona tanto, que é um ótimo exercício para ativação e ao mesmo tempo você conseguir ganhar consciência de contração do glúteo. Então tudo isso é o inicial, que é o que você vai direcionar para as meninas que já têm dificuldade naquele grupo, né? Então é direcionar alongamentos específicos e esse fortalecimento. Aí você entra com os exercícios mais básicos ali do trabalho de glúteo, que seria, por exemplo, uma elevação pélvica, que é o melhor exercício, vamos colocar assim, trabalho de glúteo, falando de exercícios mais isolados, né? E entra com, por exemplo, extensão de quadril no cabo, outras variações de abdução, né? Não dá para determinar assim qual é o melhor exercício, vai depender principalmente do que você quer melhorar naquela pessoa. Aí entra essa questão que você até falou. A menina, eu tenho lá a menina tem um glúteo máximo, de repente, que não é tão desenvolvido. Então a gente vai direcionar mais exercícios que trabalham especificamente aquela região. Se o glúteo médio também está fraco, a gente direciona exercício para o glúteo médio. O interessante é fazer o trabalho completo. E depois de um tempo você vai avaliando e vai direcionando para feixes musculares e ao mesmo tempo um trabalho mais regional que a gente fala. Aí entra a especificidade de exercícios, variações, que daí a gente fala assim, do mesmo jeito que a gente trabalha variações para os homens ali de ombro, deltoide anterior, lateral, posterior com angulações e tal, você aplica isso para o glúteo. Só que daí você consegue direcionar o torque, tração, movimento para aquela região específica. Aí já é um pouco mais avançado. São meninas que já fizeram o básico, ganharam consciência corporal e conseguiram chegar já no nível, falou, opa, agora a gente pode colocar isso e começar a progredir em cargas também. Perfeito. Isso é muito bacana, até mesmo porque que nós vemos. A Virgínia, ela, além de tudo, né, de empresária, né, que cuida da alimentação, ela não é uma atleta, mas ela tem essa maturidade, ela tem um físico que se ela quisesse assim competir, ela competir, né, mas ela vive o lifestyle, então ela tem um poder de influência muito grande nas suas alunas, nas minhas pacientes aqui na nossa região, né, ela acaba sendo a própria modelo da própria loja, não tem modelo melhor do que ela, obviamente, mas o que a gente vê, muitas mulheres acabam realmente se inspirando
no caso da Virgínia, e eles olham alguma questão de alguma especificação do treino da Virgínia e começam a fazer a planilha contigo, mas é uma menina que está entrando agora e quando ela recebe e vê a planilha é totalmente diferente do treino da Virgínia. Isso também, claro, que envolve essa questão da maturidade. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre maturidade, porque o físico da Virgínia já tem uma excelente maturidade muscular, mas quais são as importâncias até mesmo dos treinamentos básicos, os exercícios básicos para aquela menina que começou agora. Sim. Muitas vezes aquela menina que passou por um processo de emagrecimento, perdeu bastante gordura, atingiu um bom percentual de gordura, mas durante esse processo também perdeu muita massa e ainda tem pouco tempo de treino. Né? Quais são agora os cuidados, diferentemente de um físico muito bem trabalhado da Virgínia, para uma menina que está como um entrante, iniciando o processo? Isso é muito interessante porque as meninas, assim, elas ficam se comparando muito, né, com as meninas na internet hoje em dia. É muito até complicado de lidar com isso porque elas querem chegar naquele físico, mas não querem passar pelo processo. E o processo é difícil, é um processo árduo, porque assim, demanda principalmente o quê? Tempo. Musculação é tempo. E quando a gente entra na parte do treinamento, a gente tem que pensar o seguinte. Primeira coisa, aprendizado motor, aprendizado de movimento. Então é aprender a realizar os exercícios da maneira mais correta possível, para assim você progredir, mas progredir primeiro na amplitude, na técnica, que é o que a gente fez lá atrás. Quando ela começou comigo, ela sentiu muita dificuldade exatamente no que as meninas têm hoje. Ou seja, 2017, né, quando ela começou, ela ficou ali meses, 1 ano, 2 anos, se adaptando a um treinamento que era para ela corrigir movimento, corrigir execução e por aí vai. A menina nova que está começando, ela tem que também entender que o treinamento é voltado para ela naquele momento. Então, ou seja, exercícios básicos, movimentos básicos de aprendizado, no caso motor, e ao mesmo tempo também uma periodização que ela não vai conseguir logo trabalhar com muita carga. Porque se ela quiser trabalhar com muita carga, ela vai errar na execução, na amplitude. E ela também não vai ter consciência corporal de realizar aquilo muito bem feito. E principalmente quando entra exercícios de glúteo, que demanda uma boa base ali no caso do core, da região do abdômen, né, e tudo mais, que também leva um tempo para você fortalecer. Então são coisas que, por exemplo, para a gente levar uma menina que está começando a chegar num nível de treinamento mais avançado, vai demorar muito dessa resposta que é individual, que tem meninas que é mais rápido, que pega rápido, e tem meninas que vai demorar um pouco mais. Aí é muito individual, mas tem que respeitar isso aí, entendeu? Perfeito. E essa correlação é muito interessante porque ela também traz da mesma forma para a nutrição, né, que é no caso das nossas pacientes, né? Então, por exemplo, a dieta da Virgínia é uma dieta com calorias extremamente controladas, baixas, né, Virgínia? Ela não come muito, né? Mas ela evolui com essa caloria. No entanto, as meninas que iniciam, né, o trabalho tanto com você quanto comigo, no sentido que são meninas que ainda não têm maturidade, comem muitas vezes o dobro do que ela. Né? Mas, e diferentemente, muitas vezes olha a alimentação da Virgínia extremamente limpa, claro que é uma maturidade de inteligência, maturidade alimentar que ela já constituiu, mas para ela conseguir manter o físico que ela tem, é uma alimentação extremamente limpa todos os dias há muitos anos, que são coisas que não se aprende de um dia para o outro, né? E da mesma forma eu trago para a nutrição, onde essas meninas esperariam um cardápio similar ao da Virgínia, digamos assim, no sentido de um cardápio de uma pessoa mais avançada em quesito de treinamento, mas não, mas ela recebe o cardápio com muito mais caloria, porque precisa primeiramente ensiná-la a comer da forma certa e pelo fato dela ter pouca maturidade muscular, porque quando a gente envolve, né, menos maturidade muscular, mais necessidade de superávit, de aumento das calorias comparado a uma pessoa já muito mais trabalhada fisicamente como a Virgínia. Então, para ela conseguir se desenvolver, ela não precisa de tanta, né, aumento calórico, tanto aporte calórico comparado a uma menina que está entrando. Né? E até mesmo trazendo agora um pouco do contexto para você, Virgínia, eu vou puxar a bola um pouco para você. Você, uma mulher de 42 anos, que estamos aí no processo, né, de cuidar do máximo da tua fertilidade para você ter uma gestação, estamos aí caminhando para essa missão e as pessoas olham muitas vezes você, vê, e falam assim, provavelmente ela usa algum hormônio, por isso que ela tem esse físico, mas na verdade esse físico aí já é construído há muitos anos, obviamente, e o que as pessoas não sabem é que realmente já há um bom
né, não falamos assim, provavelmente você possa sim ter utilizado algo durante esse trajeto, mas atualmente, né, há quantos anos, né, você já vem, né, deixando de lado, mostrando que não é o recurso ergogênico, não é o recurso hormonal que se faz atingir esse físico, mas sim através do treinamento e do garfo e da faca, mas até mesmo trazendo algo que é totalmente contra, né, qual a questão de manter esse físico, que quando a mulher está nesse processo de trazer uma fertilidade, trazer esse processo da gravidez saudável e está tentando engravidar, muitas vezes ela utiliza hormônios que, pelo contrário, acabam atrapalhando a estética feminina, ganhando um pouquinho mais de retenção, um pouco mais de gordura. E como que você equilibra, até nesse sentido, né, a tua alimentação e essa questão com os cuidados, né, e até mostrar, né, para as pessoas que há um bom tempo você não usa hormônios para atingir esse físico, mas que até mesmo vai, né, totalmente o caminho contrário com o que atualmente são os objetivos nossos atuais. Eu sempre fui muito dedicada, João, assim, bem dedicada mesmo. Se eu começo a fazer um negócio, assim, para mim não tem meio termo, ou é 8 ou é 80. Então, assim, eu sempre fui extremamente dedicada nos treinos e na dieta, assim, de seguir a risca mesmo. E de um tempo pra cá, quando eu comecei a fazer esse tratamento de fertilização, eu fiquei mais dedicada ainda. Comecei a cuidar mais ainda, tomando mais cuidado ainda com o que eu como, com meus cardios, com o meu treino. E, assim, já usei, sim, recursos há alguns anos atrás, mas tem mais ou menos uns 4 anos que, assim, que eu não uso nada, nada mesmo. E eu uso, na verdade, o que eu uso é o hormônio feminino e corticoide, né? Em algumas épocas, assim, do tratamento que eu faço. E já tem, acho que uns 3 anos, né, Gui? 3 anos, é por aí. Que eu tô fazendo esse tratamento. É por aí. Já fiz várias vezes, algumas vezes, e assim, não tem explicação, é o treino e a dieta mesmo. Muitos anos de treino que eu consigo mesmo manter meu físico. E as pessoas, elas duvidam. Realmente, elas acham que eu uso alguma coisa, que eu uso recurso. E, na verdade, é o contrário, né? Uhum. E como que você lida, com sentido até mesmo como empresária, né? Ter uma gestão de pessoas, né? Como esposa e com as adversidades que a vida nos traz no dia a dia e o que você vê que tanto o treinamento e a nutrição de todos esses anos te trouxe para uma maturidade pessoal e como você percebeu que tanto a alimentação e os treinos também te ajudam a se manter mais estável em caminho de qualquer adversidade que está vindo no seu dia a dia, porque muitas vezes as pessoas que passam por algum problema, pessoal, deixam de treinar, começam a se alimentar ruim, e você, muito pelo contrário, você se mantém ali, né, no seu mesmo propósito, fazendo a mesma coisa todos os dias. Na verdade, eu acho que esse estilo de vida deixa a gente mais forte, né, com a mente mais forte. E, assim, eu só tenho que agradecer mesmo toda essa dedicação que eu tive durante tanto tempo, acho que 15 anos de treino. Porque, assim, há um tempo atrás eu sofri um acidente, eu fui atropelada, quebrei o meu braço, tive traumatismo craniano e, assim, a minha recuperação foi muito rápida, muito. As pessoas, assim, que acompanharam, todas, assim... Todas ficaram admiradas, né, assim, com a minha recuperação. Então, assim, isso devido a toda essa parte de massa muscular, de tantos anos de treino, né? E fácil não é pra ninguém, João. Assim, não é todos os dias que eu acordo animada para treinar. Tem dias sim que eu quero sair da dieta, mas é uma questão de prioridade, foco, né, objetivo. Eu acho que é isso. Perfeito. Não, e é muito importante isso que você falou sobre a questão da importância da massa muscular, porque até mesmo durante um processo, muitas vezes, de um atleta, fisiculturista, ou de pessoas realmente que se exercitam, têm uma boa prática de exercício físico e passam por algum processo de lesão, ou realmente vão fazer, por exemplo, uma cirurgia, né, o quanto de massa muscular essa pessoa tem, dita até mesmo quão sucesso
ela vai ter nessa recuperação uma cicatrização melhor, né, menos, né, fator injúria durante uma cirurgia, porque o momento da cirurgia ali é um momento de muito estresse para o organismo, né, então é um momento que o corpo acaba exigindo muito energia durante o processo, durante a cirurgia, mas também após essa recuperação. E realmente todos esses anos, né, de práticas tanto de uma boa alimentação, de exercício físico, traz com que você teve uma cicatrização melhor, uma recuperação melhor, e é o que realmente é muito interessante mostrar o poder da massa muscular, o poder de um físico realmente muito bem cuidado para longevidade. Porque trazemos aí, nós estamos num tratamento de fertilização numa mulher com 42 anos. Estamos, né, nesse caminho onde os hormônios que você utiliza hoje, que é o corticoide, os hormônios femininos, né, em dosagens altas, isso não impactar no teu físico. Então isso realmente mostra muito o quanto é importante o exercício físico, a nutrição, por uma mentalidade, uma maturidade para a tua vida e também, né, para a tua saúde. Isso é muito, muito bacana. No meu acidente mesmo, eu coloquei placa e um monte de parafuso aqui no rádio que eu quebrei, né? E eu não precisei fazer nem fisioterapia por conta do meu histórico de treino. Não precisei fazer fisioterapia. E até puxando para este mesmo assunto, Gui, quando você lida com uma aluna, uma atleta, qual passou por um processo de lesão, um processo de cirurgia. Então, por exemplo, aquela menina que está treinando e acabou de colocar uma prótese mamária e está retomando, quais são os cuidados, quais são as especificações, muitas vezes, que você lida, às vezes com até mesmo com alguma limitação de movimento devido a alguma lesão específica? Quais são esses detalhes, até mesmo com a sua metodologia de trabalho, se mostrar interessante principalmente para isso? Né, com esse controle de carga também, quanto isso acaba sendo importante para essa tanto recuperação, mas quanto a volta da pessoa na melhor forma física, mesmo depois de uma possível lesão. Olha, eu vou até citar o exemplo da Virgínia, né? O que nós fizemos no caso da Virgínia? Ela ficou com o braço praticamente uns 40 dias, né, Vi? Com o braço praticamente assim, sem movimentar. Nós adaptamos o treino dela, ou seja, a gente adapta a realidade dela naquele momento. Na parte superior, o que a gente fez? A gente continuou treinando. Aí vai entrar uma coisa muito interessante que eu vou falar assim, por exemplo, que já há anos eu aplico isso, porque eu já tive o caso dela e já tive outras pessoas que se lesionaram, machucaram o braço, por exemplo, e nós continuamos a treinar, fazendo exercícios unilaterais, exercícios no caso assim, para estimular o quê? Estimular aquela massa muscular e estimular também a não perca da massa muscular também, que se você estimula um lado, você acaba também estimulando o corpo inteiro a preservar mais massa. E logo que a pessoa volta a treinar aquele membro, ela recupera mais rápido. E é isso que nós observamos, no caso, na prática lá atrás, e está saindo estudo agora falando sobre isso. Porque são estudos, é mais complicado, né, você ver estudo científico disso, porque são casos, né, mais específicos, isolados, né? Mas isso o pessoal do fisiculturismo já fazia lá atrás. O próprio caso do Eduardo Correia. O próprio caso do Eduardo Correia, que é um grande exemplo, um baita de um atleta que nós temos aqui e tudo mais. Então ele é um exemplo disso, ele passou por várias cirurgias no braço, né? E ele continuou treinando e logo quando, no caso, tem muita gente que pensa, nossa, mas vai ficar diferente e tudo mais. Logo quando você estimula, né, o braço que no caso se lesionou com fisioterapia ou se não já depois na sequência com musculação, ele volta muito mais rápido. Você consegue segurar aquela perda que se o atleta ou a pessoa ficou um tempão ali sem treinar, ela vai perder muito mais massa. Então a recuperação é muito mais rápida, né? Foi o que aconteceu com ela. E eu já trabalhei com outras pessoas da mesma forma. Muitas vezes pode ser a perna, né? Pode ser, no caso, um outro segmento. Então a gente tem que avaliar muito esse caso, ver as limitações, que nem você comentou do peito, né? Muitas vezes a menina já se recupera mais rápido. Eu já trabalhei com meninas que, por ter uma boa cicatrização, uma boa recuperação, depois de uma prótese colocada, ela já em 15 a 20 dias já estava fazendo ali um treinamento de pernas, claro, não é com a mesma intensidade, mas estimulando muito bem, fazendo o seu cardio, estimulando a musculatura de maneira mais isolada, conseguindo dar já ali, né, um bom estímulo. E é isso que no caso a gente faz. Aí depende do nível que aquela pessoa se encontra.
Vai depender do nível, né, da menina, do nível de treinabilidade e tudo mais. Perfeito. Gui, no caso se uma menina busca você hoje, o seu trabalho, e ela tem pretensão de futuramente subir aos palcos e competir, quais são primeiramente os critérios, quais são os passos para você analisar aquela menina, se realmente ela tem potencial, porque eu acho que é importante nós sermos realistas, né, com a pessoa, e até mesmo assim, dentro disso, como você classificaria ela em uma possível categoria dentro do fisiculturismo? Uma das primeiras coisas que eu faço é identificar o estilo de vida dessa menina. Eu já pergunto, há quanto tempo você treina, há quanto tempo você faz dieta e há quanto tempo você está inserida nesse meio. Eu acho que isso é o mais importante, por quê? Porque hoje nós vemos assim, eu já recebi várias mensagens de meninas que nem treinavam, nem tinha, né, estilo de vida e já queriam ser atletas. Ah, eu quero ser atleta e tal, mas você treina? Não, eu vou começar agora. Então a gente no caso fala, olha, é um processo. Então, por exemplo, você subir num palco é consequência de um estilo de vida que você já carrega de um tempo. Claro que tem meninas que vai ser mais rápido esse processo, pelo fator genético, e até mesmo a linha que aquela menina tem. E isso que determina é o fator genético, mas já tem que ter esse direcionamento, né? Já tem que estar ali inserida nesse meio. Porque o cuidado é muito maior quando você pensa no palco, no fisiculturismo e tudo mais. Eu procuro, então, isso eu acho que é o fundamental, mas eu procuro, claro, avaliar a linha, né? O biotipo, a linha, né? Porque a gente vê, as categorias escolhem, na verdade, né? A pessoa, né? Hoje você vê, por exemplo, uma menina que se enquadraria na biquíni, ela já tem que ter um perfil mais longilíneo, uma linha de cintura boa, já tem que ter um formato de corpo que faça com que ela tenha facilidade para aquele trabalho. Se for uma menina muito larga, que tem uma musculatura ou até mesmo a parte óssea muito grande, ela não vai se enquadrar, né? Ela vai sofrer muito, não vai conseguir se enquadrar e não vai ser uma atleta muito competitiva. E é exatamente isso que a gente avalia. Então eu avalio muito isso e dentro disso aí eu faço uma seleção. Tem meninas que eu já trabalho há anos que gostariam de subir ou de competir, mas elas, né, com a minha informação, com conversa e tudo mais, elas viram que não era o perfil delas, mas evoluiu muito e a gente continua trabalhando há anos. Então, por exemplo, elas tinham esse desejo, mas a gente fez o trabalho de evolução e elas entenderam, poxa, conta muito o fator genético e o fator, no caso, de biotipo. Fantástico. Vamos compartilhar até mesmo, que vocês compartilhassem um pouco da história da tua atual atleta que se tornou Pro, né, IFBB Pro, uma atleta wellness, né? Wellness. E se for para pegar, para analisar, é realmente isso. Ela tem ainda pouco tempo de palco, né? Mas como que se mostrar essa questão para ela atingir, né, para mulheres, né, até se espelharem, ou até mesmo quais foram os critérios de avaliação para realmente analisar que ela realmente era um grande potencial para tanto pouco tempo, né, para pouco tempo de palco, atingir esse resultado. Bacana. Ela é um grande exemplo disso. Ela me procurou, ela tinha um biotipo muito bonito, né, com as formas bonitas e tal, só que ela estava com bastante gordura localizada, tinha um percentual de gordura alto, não tinha também assim um grande desenvolvimento muscular em regiões específicas. Ela tinha, por exemplo, uma perna muito boa, um quadríceps muito bom, só que o resto ficava para trás. E quando ela me procurou, ela, Gui, eu tenho um desejo e vontade de ter um corpo de wellness. Eu acho lindo as meninas da wellness. Vamos fazer esse trabalho? Eu falei, vamos fazer esse trabalho. Iniciamos esse trabalho, passou ali um período de uns mais ou menos 8, 9 meses, ela teve uma baita de uma evolução. Com manipulações ali de treino, dieta e tudo mais. Ela era uma menina que ela treinava já há muito tempo, só que ela nunca tinha se cuidado exatamente assim, sabe, né? Fazer certinho a dieta, fazer certinho o treino e direcionar esse trabalho. Como ela evoluiu muito, chegou num determinado período, ela falou, Gui, o que você acha de eu competir? Eu tenho esse desejo, tenho essa vontade, queria passar por essa experiência e tudo mais. E eu já desde o começo, já sabendo disso, falei, você tem linha, você tem potencial e se você quiser, você se torna uma atleta muito boa, muito competitiva. Porém, já vai sabendo, você vai ter que ser muito dedicada e vai ter que abdicar de muita coisa. Que ela gostava e sempre gostava de sair final de semana, muitas vezes comer uma coisinha, né? Ela falou, olha, você vai ter que abandonar alguns hábitos para você poder, no caso, estar ali dentro de uma rotina de atleta e conseguir a evolução máxima em cima disso. E a gente começou a fazer esse trabalho. No primeiro ano que a gente já começou a fazer esse trabalho, ela conseguiu uma evolução assim absurda. Aí entra o fator genético.
que eu falo. Tem menina que eu trabalho faz 3, 4, 5 anos, não atingiu o que ela atingiu em 1 ano, 1 ano e meio. Aí entra o fator genético, que a gente fala. Muitas vezes as meninas pensam, toma um monte de coisa, um monte de hormônio. Ela usa o mínimo possível do que uma atleta competitiva usa. Eu sei que eu acompanho várias meninas e ela faz o uso de pouca coisa, pouco recurso. E com esse pouco recurso ela teve uma baita de uma evolução, que é uma coisa assim que é para poucas, né? Então a gente conseguiu logo, ela já conseguiu ganhar o Estreantes, conseguiu ganhar o campeonato regional, já se destacou nos campeonatos, todo mundo elogiando e tudo mais. Eu falei, Dani, se você continuar, mais ali 1 ano você tem condições de bater para você pegar um Procard aí. E ela gostou demais, colocou isso na cabeça, e ela é uma pessoa muito determinada, muito, né, focada, colocou isso na cabeça, a gente trabalhou e a gente conseguiu. O legal, assim, que no primeiro campeonato de nível, né, mais importante, Pro Qualifier, que a gente chama, ela já conseguiu tirar o Procard dela. Fantástico, sensacional. Isso é muito importante para trazer, porque realmente analisar esses potenciais dentro da realidade. E é muito bacana ver que o Brasil está se tornando, né, a grande potência dentro do fisiculturismo, né, revelando inúmeros atletas fantásticos, trazendo isso num poder de influência para a nova geração. Mas, ao mesmo tempo, é interessante a gente trazer essa questão, porque a pessoa realmente praticamente começou a iniciar o treinamento e ela já quer competir. Mas eu acho ainda um desrespeito, porque a pessoa ainda nem sabe a história do fisiculturismo, não sabe quem esteve por trás. E eu falo realmente onde essas pessoas que, bacana, legal, tá treinando, mas acaba sendo aquele fisiculturista de tripé, que na verdade é o que quer ter o físico bonito, mas que está com o tripé ali na academia, atrapalhando quem treina de verdade, realmente porque quer realmente almejar o físico, mas não por conta do esporte em si, que eu acho que é muito importante. Você leva essa essência da escola Valdemar Guimarães, isso que é muito importante. E é importante trazer a questão do old school com o new school, mas no sentido assim de dar importância, sim, para a nova geração, ver o quanto eles estão tendo esse cuidado, mas de respeitar o fisiculturismo, porque muitos realmente começam ali, já tem uma pretensão, mas a pretensão para o fisiculturismo deveria, sim, não estar ali no palco, mas se competir com você mesmo dentro de casa, dentro do teu quarto, dentro do teu trabalho, dentro do teu matrimônio, né, dentro da tua rotina, que é exatamente o que a Virgínia faz, porque ela se cuida há muitos anos, é uma mulher que tem todo o potencial para, caso ela quisesse ser uma atleta, ela tinha para se destacar, onde a gente mostrou aqui mesmo que até mesmo atualmente, né, sem recurso algum, pelo contrário, recursos que seriam efeitos opostos à estética dela, mas assim, mostrando o quanto foi um mínimo, né, a busca pela facilidade através da medicação para atingir o físico dela, mas porque envolveu essa resiliência, essa maturidade, essa inteligência emocional que essa nova geração muitas vezes ainda não tem, mas dá a prioridade apenas para que realmente, vendo, né, o quanto popular o fisiculturismo está se tornando nessa questão. Realmente é muito importante realmente trazer esse quesito, por quê? Que é onde eu quero trazer, até mesmo para o sentido, para essa questão de análises de potenciais. E o quanto isso é importante, porque é onde às vezes acaba se recorrendo a muitas questões, que muitas mulheres, né, acabam recorrendo a muitas medicações hormonais, onde afeta totalmente a estética, né, feminina da mulher, pele, cabelo, voz, virilização. E realmente isso é muito importante, porque como você trouxe a questão da Dani, é uma mulher que depende de muito pouco recurso para atingir o potencial, pois ela se enquadra, assim como Franciele Matos. Exatamente. Muitas mulheres, para chegarem um pouco parecido com o físico dela, usam muita coisa, mas quando você olha a mulher, totalmente descaracterizada como uma mulher. Exatamente. E puxando para a Virgínia exatamente isso, nós olhamos a Virgínia, ela tem um físico bonito, mas a pele está muito bem cuidada, muito bem hidratada, né? Então não tem nenhum sinal masculino no físico dela.
né? Até mesmo isso é muito importante. Eu gostaria que você trouxesse realmente esses cuidados aonde, e até mesmo esse alerta para as mulheres sobre o sentido das medicações, o tempo de se utilizar, se deve utilizar e para quem deve se utilizar esses recursos hormonais. Então, João, eu acho que hoje em dia é uma das piores situações, é exatamente isso. Vem bastante menina para mim, né, no caso, me procurar já com esse intuito de buscar usar recurso, porque elas acreditam que no recurso é que realmente elas vão conseguir chegar num corpo da Virgínia ou num corpo da Dani, né? Sendo que, o que nós temos que entender? O caso da Virgínia é um grande exemplo disso. A Virgínia, ela sempre, no caso, treinou muito bem, né? Quando a gente começou a fazer esse trabalho juntos. Logo depois de um tempo que ela pegou o ritmo, pegou, no caso, principalmente ali a questão da intensidade de treino, técnica e tudo mais, usou um pouquinho de recurso, mas usou muito pouco, e nós potencializamos aquilo que ela tinha de melhor dentro do treinamento e dentro, no caso, da manipulação da dieta. Ou seja, o que vocês têm que buscar fazer é potencializar o treinamento de vocês e também a questão da alimentação. Isso é fundamental para a construção de um físico. Se você não tem isso, você não vai ter resultado. Você pode usar o que você quiser. Hoje, né, as meninas buscam, de repente, em médicos, implantes hormonais e tudo mais, achando que aquilo vai ser o milagre, que aquilo vai trazer o shape, né, vai trazer, no caso, o físico que elas tanto almejam, mas não. É um potencializador do que você faz. Se você treina muito bem e você come muito bem, aí sim você vai ter condições de potencializar isso. Então, só vai conseguir ter resultado quem realmente treina muito bem e já faz um bom direcionamento da dieta, né? E isso entra, por exemplo, no fator também da responsividade, da menina que ela é mais responsiva ao uso também, no caso de hormônio, assim como também no treinamento e na dieta. Depois de um tempo que você manipula, né, treino bem feito, dieta, você vai ver se a menina tem potencial ali, se ela consegue desenvolver bem. E se ela chegou naquele patamar máximo da genética dela, é explorar isso daí, explorar o potencial genético dela. Muitas meninas não precisam nem usar nada. Elas com uma boa manipulação de treino, treinando muito bem, comendo muito bem, elas conseguem atingir o potencial genético delas e aquilo já vai estar próximo do que ela quer, já vai estar próximo da condição física que ela busca. Se ela almeja mais e ela está preparada para aquilo, aí sim vai buscar profissionais, vai buscar, no caso, um acompanhamento médico, com direcionamento também específico para não sofrer com esses colaterais que a gente estava falando aqui, virilização, né? Cabelo, pele, entre vários outros fatores que são, na verdade, daí da experiência de quem te acompanha, né? Um bom médico, um bom profissional, no caso da parte da nutrição, da parte do treinamento, quem tem experiência. Porque daí vai te orientar melhor para você poder fazer da maneira mais correta possível, se for necessário e também no tempo certo. Perfeito. E o que eu falo para essas meninas é exatamente isso. A questão da medicação, do hormônio, não vamos ser hipócritas, que realmente acaba sendo um fator facilitador. Mas a partir do momento que realmente que a gente atingiu o máximo potencial dela dentro do que ela realmente conseguiu conquistar. É onde eu falo assim, se você entra já com o hormônio antes da hora, você não sabe o que é mérito seu, o que foi mérito do hormônio. Então a própria pessoa começa a se desmerecer e achar que ela necessita daquilo para atingir determinado físico. Sendo que se ela tivesse um pouco mais de paciência, resiliência, de esperar mais alguns anos e construir esse máximo potencial, realmente ela viria o quanto ela é capaz sem a medicação e ela vai conseguir discernir o que foi a medicação e o que foi ela. E quando ela vê isso, o percentual da medicação é pequeno, é realmente a cerejinha do bolo. A cerejinha do bolo. Exatamente nesse contexto. E é muito importante a gente, né, trazer essa contextualização, porque realmente é onde nós vemos, onde a pessoa não tem maturidade de utilizar, utiliza e traz realmente assim, agravando os seus colaterais. Um grande exemplo disso é a Virgínia aqui. Usou pouco, teve o período certo que ela, no caso, usou, né, dos recursos, se mantém muito bem após anos aí sem usar o recurso. Por quê? Porque ela treina muito bem e porque ela faz praticamente aí é difícil você ver a Virgínia não sai da dieta, a Virgínia faz dieta e se cuida extremamente aí há anos. Então são
são fatores que determinam o seu físico, né? É o cuidado que você tem. E a grande maioria das meninas não tem esse cuidado. Normalmente, assim, é mais fácil você ver que elas querem a fórmula mágica, querem já entrar com recurso para poder potencializar, mas elas não estão preparadas para aquilo, né? Isso daí é o que a gente vê mais comum, né? É o imediatismo, né? Que a gente vive hoje até pelas redes sociais, comparações, as meninas querem, eu quero ser assim, quero chegar logo nesse físico e tal, e não tem a paciência de construir um caminho. E para construir esse caminho, tem que buscar primeiro, né, bom treinamento, boa dieta e construção, tempo, né? E assim, para mim não é sacrifício nenhum, João. Eu amo a minha dieta, adoro treinar, e assim, foi com o tempo, né, que eu eduquei meu paladar para não sentir, assim, eu sinto falta, às vezes eu sinto falta, sim, de comer um negocinho ou outro, mas é mais fácil. Há muito tempo atrás, assim, era muito mais difícil. Quando eu comecei a fazer dieta, era muito mais difícil, porque eu sentia vontade de comer doce, açúcar, fritura, e com o tempo eu eduquei o meu paladar. Então, assim, fica muito mais fácil, não é sofrimento para mim. Eu amo a minha dieta, adoro os alimentos que eu como, amo treinar, então, assim, é muito mais fácil. Com o tempo, fica tudo mais fácil. Então, assim, tem que ter paciência, né? No treino e na dieta, tem que ter paciência. E você e o Dr. Leandro, vocês têm uma vida social de viagens, que eu vejo que vocês viajam bastante, e eu sei que quando você está em viagem, em momentos de lazer, você sim se permite a comer certas coisas, e acredito eu que você olha isso e não se frustra com isso, porque você sabe que você pode, mas você sabe o momento certo de dar aquela refeição, e acaba sendo muito mais prazerosa. Porque muitas vezes a pessoa que começa a fazer dieta, tá esperando, ela já saiu do consultório e pergunta quantas refeições livres eu vou ter. Ela já nem está se preocupando durante o processo, já está se preocupando quando ela vai poder sair da dieta. Então ela já tem uma percepção do que a dieta é algo restritivo, é algo purgativo, e na verdade não. Mas você aderiu isso para a tua vida, né? Como você falou assim, fazer diferente disso é o estranho para você, né? Comer fora disso é o estranho para você, mas quando você está ali no momento de uma socialização, de uma comemoração de anos de casamento, de sucesso da sua loja, você se permite. Sim, eu sempre procuro fazer escolhas inteligentes, João, que não vão assim atrapalhar meu plano alimentar. É dessa forma que eu faço quando eu estou viajando, quando eu estou em alguma festa. E eu quero fazer uma pergunta que é muito importante, porque as mulheres que estão treinando, estão se alimentando bem, além de se cuidar, querer cuidar do físico e construir um físico, é importante também cuidar da estética feminina, do cabelo, da pele, das unhas. E como vemos, você se cuida muito bem, né? Tem uma pele impecável, um cabelo muito bom. Eu quero que você dê dicas para as mulheres que estão nesse processo de como cuidar da pele para uma boa hidratação, para os cuidados do seu cabelo, quais são os seus cuidados diários e que você poderia aconselhar as meninas a estarem fazendo. Bom, eu acho que a alimentação, ela se reflete na pele, na unha, no cabelo, então assim, não tem muito para onde correr, né? A alimentação, quando ela está certinha, equilibrada, vai gerar esse resultado. E eu bebo muita água também, bastante água mesmo, e uso bastante filtro solar. Tenho mania de usar filtro solar. Ótimo, perfeito. E sobre a questão, assim, produtos faciais, alguma coisa, procedimentos que possam te ajudar, porque sabemos que, né, a mulher que treina é a inimiga do Botox, né? Então, assim, quais são os cuidados diários que você tem para manter uma pele saudável, além da questão do filtro solar? Então, eu faço acompanhamento com a minha dermatologista e estou sempre fazendo tratamentos, Botox, tudo que ela oferece lá pra mim, que eu sei que vai melhorar, eu faço. Perfeito. E é muito interessante ver por quê. Porque a nutrição é totalmente vinculada com esses procedimentos estéticos. Por exemplo, a tua alimentação é muito boa. E a tua alimentação é muito rica em carboidrato. E o carboidrato, ele também tem a função de ajudar na produção natural do ácido hialurônico.
que é o que a mulher gosta, né, de usar nos procedimentos. Então, tanto a mulher que usa o ácido hialurônico nos procedimentos acaba tendo até um sucesso maior, uma durabilidade nesses procedimentos estéticos, porque ela está comendo bem, está se alimentando bem, está comendo carboidrato, que muitas vezes a mulher quer fazer uma dieta muito restritiva em carboidrato e não consegue segurar um botox, não consegue segurar um preenchimento, né? A pele fica mais enrugada e realmente isso se reflete, como você mesmo falou, a nossa pele é um dos órgãos quais dá as primeiras sinalizações sobre algo errado do nosso corpo. Então a gente sabe que a mulher se cuida principalmente da alimentação quando a pele dela está muito boa. Isso é muito, muito interessante. Gui, puxando ainda para a estética feminina, a gente vai falar sobre celulite, tá? Muitas mulheres se incomodam com a celulite em um lugar muito específico, que é a famosa bananinha, aquela parte da posterior. Às vezes a mulher tá com o corpo legal, mas aquela parte, a bananinha, bem onde finaliza o glúteo, incomoda muito elas. Poderia falar algumas dicas aí de treinamento e dicas realmente que você possa, para essas mulheres, otimizar e diminuir um pouco a celulite nessas regiões? Olha, é um processo, né? A gente vê que normalmente as meninas que têm essa gordura mais localizada ali, são meninas que vêm muitas vezes ali de um processo que estava com muita gordura localizada, muita gordura no corpo. E então assim, a gente direciona principalmente a questão de um bom trabalho muscular para tentar hipertrofiar glúteo posterior, que vai ajudar muito nessa questão ali do equilíbrio, né? Para você ter um tônus muscular maior, uma massa muscular que sustente aquilo. Porém, o processo de dieta, alimentação é fundamental, assim como uma boa hidratação. Então, é comer muito bem, hidratar muito bem, mudar a composição corporal, porque a mudança da composição corporal ela vem também com o tempo, daí é você direcionando um treino mais ali direcionado para aquela região, né, glúteo, posterior, e ao mesmo tempo você conseguindo eliminar aquela gordura. Só que para eliminar aquela gordura é questão de dieta, né? E entra também a parte hormonal. Muitas vezes a gente vê meninas que têm desequilíbrios hormonais por uso muitas vezes de anticoncepcional, uso de medicamentos ali, né, no caso, né, que acabam atuando naquela região, tendo uma tendência de acúmulo de gordura e também no caso de retenção. Então a gente faz o equilíbrio disso. Tem que ter um direcionamento da parte hormonal, um direcionamento da parte, no caso, nutricional, e o treinamento é fortalecer a região na qual ela tem mais flacidez. Então o fortalecimento muscular, a hipertrofia muscular é muito importante. Aí entra o erro das meninas. As meninas querem ficar definidas muitas vezes. Ah, eu quero ficar sequinha, definida, faz um monte de cardio, faz um monte de atividade aeróbica e tal, e não faz o principal, que é a musculação. Porque a musculação, além dela fortalecer e hipertrofiar a musculatura, é ela que vai dar o aspecto de definição. Se você não tem músculo, você não define. Então, para você ter definição, precisa ter músculo. E é um processo que é direcionado, daí você vai melhorar o glúteo, vai melhorar o posterior, vai melhorar a perna no geral. Então a gente faz esse conjunto aí, né, de fatores somados para mudar a composição corporal e com o tempo vai mudando, né? É questão de ter paciência. E o que acontece muito é se as meninas, principalmente que emagrecem muitas vezes muito rápido, de uma forma muito agressiva, elas começam a aparentar ter mais celulite. Com certeza. Mas principalmente por quê? Porque ela não tem aquela densidade muscular. Por conta da E flacidez. exatamente isso. E é exatamente isso que acontece. Aquela celulite que começa a aparentar não é porque o tecido está inflamado, mas é porque está flácido, está faltando preenchimento muscular. Falta músculo naquela região, né? Exato. E uma das formas de você identificar se você tem uma celulite realmente, se é por quesito de excesso de gordura ou por flacidez, é o formato que essa depressão ela forma. Quando a depressão ela é arredondada, normalmente é uma celulite que a gente fala que é a celulite edematosa, por edema, por excesso de retenção, por excesso de acúmulo de gordura naquela região. E agora, quando aquela depressão é um pouco mais linear, que normalmente é onde a gente vê nessa região da bananinha, realmente é os aspectos de flacidez. E você pode fazer a drenagem que for, o procedimento que for, que não vai resolver nada. Mas você precisa ir lá, agachar a tua bunda e treinar para realmente corrigir esse problema. A musculação é o caminho, na verdade, né? Exatamente. Treinar bem e fazer realmente... É que assim, o processo de hipertrofia, ele é mais demorado, né? Quando a gente faz esse trabalho com as meninas, muitas vezes, né, para secar e tal, você consegue direcionar ali uma perda de gordura, é um tempo mais fácil, um tempo mais curto também, quando você faz esse trabalho. Agora, hipertrofia demanda tempo, demanda dedicação, é todo dia ali se dedicando, comendo bem, treinando bem
E é meses e meses e anos. Então, a paciência, a regularidade é o caminho. Né? Perfeito. Até trazendo essa questão sobre hipertrofia e até mesmo emagrecimento, Gui, gostaria que você trouxesse realmente assim, quais são os momentos que você acha determinantes de mudar a fase das suas alunas, no sentido dela passar por uma periodização, no sentido para trabalhar a hipertrofia e outras para trabalhar num processo de definição. Legal. Quais são os critérios importantes para definir qual fase ela vai seguir naquele momento? Essa é uma pergunta muito boa. Normalmente a gente determina ali um parâmetro de processo de evolução de hipertrofia para a gente direcionar a dieta, direcionar um planejamento, no caso de treinamento e periodização, buscando a resposta. Então, na verdade, a gente vai tentar evoluir aquela menina ao máximo possível no processo de hipertrofia, com uma dieta mais hipercalórica e também um treinamento no qual eu consigo direcionar uma progressão de carga gradativa, e aí entra, no caso, lógico, né, mantendo boa execução, amplitude e tudo mais, mas ela vai estar num período bom para isso, porque ela vai estar com mais energia. Então ela vai conseguir treinar melhor, vai conseguir oferecer para aquele corpo dela esse processo de hipertrofia, com superávit e ao mesmo tempo com treino, buscando esse processo. Aí entra a periodização, né? Que daí você vai passar por períodos ali específicos do seu treinamento. Porém, quando a gente observa que essa pessoa chegou num patamar que ela não tem mais um desenvolvimento muscular, aí entra a avaliação, que a gente vê que chegou num platô, né? Que a menina ganhou até aqui, nossa, agora tá difícil, tá vindo muita gordura agora, mesmo manipulando dieta, fazendo treino e tal. E aí vai depender de fator genético e fator também, no caso individual, que a gente pode ver que isso pode acontecer depois de 4, 6 meses ou até mesmo 8 meses ali, né? A gente coloca, acho que um limite ali, 8, 9 meses ali, que é difícil você manter uma progressão assim, a não ser meninas que têm uma genética muito boa. Aí, chegou nesse platô, é interessante mudar, para a gente poder, no caso, dar um restart no metabolismo, fazer um processo ali, de repente, para ela entrar numa dieta normocalórica ou até mesmo uma certa ali restrição para poder secar, para poder perder um pouco mais de gordura e mudar o metabolismo dela. Aí na questão do treino entra alguns fatores, por exemplo, acréscimo da parte o aeróbio, no caso, que pode ser aumentado. Normalmente a gente mantém o aeróbio, mas a gente aumenta nesse período. No treinamento a gente tem que levar em conta muitas vezes a questão da carga ali, que a menina muitas vezes vai tentar treinar pesado, intenso e tudo mais, só que ela vai estar por períodos que ela não vai ter o mesmo rendimento de quando ela comia muito. Então a gente adapta isso para a realidade dela, mas não deixa de treinar intenso. Então na verdade ela não vai deixar de treinar intenso, porém a gente leva em consideração o fator que ela não tem mais o mesmo potencial de energia e recuperação. E se a menina é hormonizada ou não, também muda. Aí muda totalmente. Aí entra as atletas. As atletas conseguem se manter praticamente em alto nível quase que o tempo inteiro, porque a gente faz manipulações ali. E aí entra esse fator, no caso hormonal, e entra o fator também de manipular e ciclar carbo, que a gente faz muito, né? O João ele trabalha muito com isso aí também, e a gente vê muitos resultados com relação a isso. Então a gente pega períodos que a gente cicla carbo, a gente consegue fazer a menina treinar bem, ter uma resposta boa no treinamento que ela precisa, e a gente consegue fazer ela secar e manter o máximo possível de massa muscular e fazer, né, essa periodização em cima disso, né? Perfeito. E é bem bacana exatamente isso, porque realmente o processo, quando a gente começa a trabalhar uma dieta mais focada no processo de hipertrofia, onde essa paciente necessita realmente de uma demanda calórica um pouco maior, normalmente a gente vê essa estagnação do físico da mulher entre 6 a 8 meses mesmo. Normalmente é isso. E o que começa a acontecer? Começa a se tornar inviável, porque daqui a pouco você vê aquela menina está consumindo 3.000 calorias, né, 3.500, muitas vezes até dependendo do tipo da paciente, 4.000 calorias, e você vai fazer o quê? Você vai colocar mais calorias, vendo que o físico já não respondeu? Não, mas aquela fase realmente é onde ela chegou, determinante, é onde a gente vai realmente passar por um processo de restrição, né, que normalmente dura ali seus 1 a 2 meses, mais ou menos, de uma boa restrição comparado ao que ela estava comendo, para que ela novamente possa progredir. Então ela começa a fazer um processo, assim como nos treinos, de progressões, evoluções de carga, assim como a progressão de caloria, que depois a gente passa pelo processo de pequena restrição, para depois novamente voltar por esse objetivo. Assim a gente trabalha com as atletas no geral, Exato. até pelo calendário. Vamos supor, se a gente quer evoluir uma pessoa, sendo atleta ou não, quer fazer processo de evolução, né, tá querendo hipertrofia, aumentar,
Você, num calendário anual, você vai trabalhar mais ou menos nesse aspecto aí. É no mínimo 6, 8 meses de um off, bem feito, para poder evoluir. E depois, chegou ali, esticou um pouquinho lá, 8, 9, você vai trabalhar 2, 3 meses. O atleta normalmente ele fica mais tempo, porque normalmente ele tem que secar o extremo e tal, ele fica mais de 2, 3 meses ali fazendo esse processo, né? E a gente nota que é impressionante o resultado pós. Você consegue ter um desenvolvimento muito legal ali no processo de hipertrofia ali, 8, 9 meses. Seca, no caso, faz aquele período. Quando você aproveita o rebote daquilo, mas um rebote bom, né? Não estou falando rebote pós-campeonato nem nada não. É um rebote do metabolismo e da absorção, né, que ele tem em cima dos nutrientes e também de um bom treino. Você consegue ter uma resposta maior. Aí você vê que o atleta evolui mais quando ele faz essa periodização e esse processo. Ele consegue se manter em evolução constante, anualmente, passando os anos. E é onde normalmente a cada finalização de off, entrada no cut, mas início de um novo off, ele se responde melhor que o anterior, com menos caloria do que o anterior ele estava fazendo. Exato. Tem o quesito de, obviamente, que como a gente trouxe, a questão da maturidade muscular, o desenvolvimento da massa muscular que ele está ganhando, é onde cada vez ele vai exigir menos superávit calórico devido ao nível qual o físico dele está atingindo. E é onde a gente chega a dar uma questão, por exemplo, como o físico da Virgínia, que é um processo de definição muscular. Então o físico da Virgínia é um físico muito bem definido, que a gente vai até trazer um assunto sobre a questão do abdômen, como manter o abdômen o ano inteiro igual a Virgínia consegue se manter, mas a diferença entre um processo de emagrecimento e definição muscular, que são processos totalmente diferentes, não estamos no mesmo caminho, né? Trabalhar com a questão da definição muscular, por exemplo, no quesito da dieta, eu gosto de falar para as meninas que você só vai conseguir trabalhar a definição muscular se você tiver a musculatura. Exatamente. E para isso, né, você, no processo muitas vezes de emagrecimento, você não consegue ter aquela musculatura como gostaria. Então por isso que acaba sendo diferente. E muitas vezes, na verdade, se diz que o processo de definição muscular para entrar no quesito da dieta, realmente a gente traz uma dieta um pouco mais normocalórica, né, trabalhar mais ou menos com o que a paciente gasta, trabalhando muitas vezes só essa ciclagem dos carboidratos, né, que são físicos mais evoluídos, né, mas no sentido até mesmo quesito de treinamento e percepção de olhar clínico e do feeling do físico, Gui, quando você olha que é o momento da mulher se manter num processo de definição e nem trazendo para o quesito de palco, mas aquela mulher como a Virgínia para conseguir manter o físico definido o ano todo? Olha, na verdade assim, quando ela chega já nesse patamar é porque ela já vem de um tempo muito bom de construção, né? Então a gente tem, por exemplo, eu tenho várias meninas que conseguiram evoluir com o passar dos anos nesse processo de hipertrofia de ganho. E aí entra o gosto, no caso da cliente da pessoa. Ela fala, olha, eu gosto desse físico, eu não quero aumentar muito mais isso, não quero ficar maior do que isso. Então se a gente atingiu aquele patamar que é o gosto daquela cliente, o gosto daquela pessoa, a gente consegue depois, com essas manipulações justamente, né, da dieta e ao mesmo tempo por ela já ter uma boa bagagem de construção, fazer esse físico ficar com qualidade, com uma boa definição. Aí entra, lógico, né, o tempo que ela construiu esse físico conta muito. A gente está citando o exemplo da Virgínia aqui, por exemplo. A Virgínia consegue se manter muito bem hoje justamente por causa dessa construção lá atrás. Então, a construção precisa existir para depois você conseguir trabalhar nesse aspecto de definição. Você só vai conseguir definir e manter um processo assim a partir do momento que você construiu durante um bom tempo. E aí a dieta, né, a questão do treinamento é muito individual, porque a gente pega, por exemplo, tem meninas que a gente diminui um pouco o volume de treino, ou até mesmo a intensidade acaba sendo diminuída porque ela não quer, se ela tem facilidade em ganhar muito massa, em algumas regiões a gente segura um pouquinho. Tudo isso aí entra no aspecto individual, que vai fazer com que você direcione mais ou menos volume e intensidade. Aí entra o processo da periodização para aquela pessoa, né? Perfeito. E o trabalho que a gente vê, por exemplo, do físico da Virgínia, a questão dela conseguir manter uma boa linha de cintura, quais são os cuidados importantes para a mulher conseguir manter esse abdômen o ano todo e
quais dicas você pode dar de treinamentos, especificações para trazer esse fortalecimento do abdômen, mas também para ele estar aparente durante esse processo de definição? Muito boa sua pergunta, né? Eu procuro trabalhar com as minhas clientes de uma forma geral para manter a feminilidade delas, justamente esse trabalho sobre a linha de cintura. Existem exercícios específicos para melhora dessa linha de cintura. Então a gente pode trabalhar o reto abdominal com exercícios abdominais específicos e não é a busca por hipertrofia, e sim por fortalecimento. Então a gente tem o músculo transverso, que é o nosso cinturão natural. Ele que é o músculo responsável por controlar essa região. Então a gente trabalha somente esse músculo com exercícios hipopressivos, que é uma maneira de você trabalhar com a parte respiratória e também a manipulação nessa região. Tem o LPF, tem o LCC, são métodos, né, na verdade, de treinamento, que antigamente o pessoal falava muito que era o vácuo, né? Mas aí depois foi se aperfeiçoando porque tem toda uma respiração que você trabalha e ao mesmo tempo um direcionamento. A gente direciona isso, no caso para as meninas, e ao mesmo tempo o trabalho do bracing, que seria, na verdade, exercícios também para controlar o abdômen na hora que você está treinando. Então, a partir do momento que você controla o abdômen na hora que você está treinando, você consegue manter aquela cintura amarrada e o controle sobre aquilo, você não dilata esse abdômen. Então, nos agachamentos, nos exercícios multiarticulares e principalmente também nos exercícios de glúteo, que demandam uma estabilização ali, eu trabalho muito isso com as meninas, para conseguir preservar a linha de cintura delas, para conseguir mantê-las num processo de evolução, com aquela parte ali o máximo estável possível e controle da expansão. Por exemplo, o leg press é um grande exemplo disso. Você vê várias pessoas fazendo leg press, normalmente apoiado, mas com a barriga totalmente dilatada, expandida, porque você faz muita força nessa região do tórax e na região do abdômen para você também ajudar no exercício. E se você não tiver essa consciência, que é o que a gente passa através dos exercícios e tudo mais, com o tempo essa menina vai expandir o abdômen. Vamos colocar um exemplo aqui, tá? De atividade física e expansão de abdômen. O CrossFit. Se você olhar o CrossFit, as meninas não têm controle sobre o abdômen, porque elas usam muito o abdômen, fazendo exercícios, né, de levantamento com peso e tudo mais. Então, quando a gente consegue controlar isso, a gente consegue controlar a hipertrofia e a expansão dessa região. Então a gente desenvolve o resto, desenvolve perna, desenvolve glúteo, tudo mais, mas mantém aquela cintura o mais amarrada possível. É o fortalecimento do transverso e aplicar isso na prática, colocar isso no treinamento. Então é muito um direcionamento do treinador e também as técnicas que a gente passa para as meninas, entendeu? Perfeito. E Vê, além da dieta, quais são realmente os cuidados que você tem para conseguir manter essa barriguinha do jeito que você mantém? Então, o Guilherme estava falando agora, eu ainda estava lembrando do treino de hoje. Ele fica o tempo todo pedindo para segurar o abdômen, para travar o abdômen. E eu não faço, João, nenhum exercício isolado de abdominal, né, Gui? Você chegou a fazer um tempo lá atrás, né? Muito tempo atrás. E depois fez alguns exercícios ali, né? E assim, mas a preocupação é muito grande durante o treino em estabilizar o abdômen. E isso eu acho que me ajuda bastante, né, Gui? Sim, ajuda muito. Eu acho que é isso. Você até mesmo como estilista, trabalha diretamente com moda, a questão postural, né, e também. tudo mais. E até mesmo assim, questão de controlar o abdômen no dia a dia, né? Está sentado aqui, muitas vezes a gente solta o abdômen, então em certos momentos a gente acaba isso realmente, essa questão. E realmente é muito importante porque a gente vê muitas vezes a mulher se incomodada com essa região abaixo do umbigo, que parece mais elevada, mas quando você vê, ela está totalmente com a postura... E não é nem gordura. Exato. Tem muitas meninas que têm baixo percentual de gordura, reclamam dessa região, mas por quê? Por falta de fortalecimento do transverso, do reto abdominal e do transverso. Que na verdade, se ela fizesse um trabalho específico com exercícios ali, ela ia controlar. E é muito o que eu passo, por exemplo, para as meninas e as atletas, principalmente, quando elas estão em cutting. Porque ali a gente pega ela comendo menos, né? Daí tem menos alimento ali, é mais fácil dela acordar em jejum ali e fazer esse trabalho para ela conseguir melhorar a linha de cintura dela. Isso reflete no treino e se reflete lá no palco. Que daí a gente vê naquela cinturinha bonita, fala, nossa, como é que consegue controlar e tal. Na verdade, muitas meninas elas só não têm esse fortalecimento. Tá seca, mas tá com aquela posturinha, né? Aquela postura meio errada, relaxada e tudo mais. Então é isso, é um controle, né, que você faz através de exercício, entendeu? Gui, uma das coisas que você preza muito nas suas periodizações
é a questão do descanso. Eu queria que você falasse sobre realmente a importância do descanso para a evolução de um físico e realmente como contar o descanso dentro da periodização. Porque a gente vê muitas vezes a pessoa querendo para atingir um resultado, treinar 7 vezes na semana, às vezes muito mais de um treino no dia, mais de um tipo de esporte. O que é a importância então do descanso dentro de uma periodização? Nossa, muito importante isso, né? Nós temos aí o tripé, né? Que é no caso a dieta, o treino e o descanso. E muitas pessoas deixam o descanso de lado, né? Achando que quanto mais treinar, mais fazer, mais realizar, vai ter resultado. No processo, principalmente de hipertrofia, né? Acompanhando aí anos e anos atletas, né? O pessoal, a gente observa que se você não consegue dar um bom descanso, você perde realmente muito resultado. Então, além de você ter uma boa dieta, um bom treinamento, esse descanso é fundamental para esse processo. Aí entra o fator também determinante, o quanto essa pessoa treina bem. Quanto melhor a pessoa treinar, quanto mais treinada ela é e ela conseguir recrutar, conseguir chegar até o máximo dela, até a falha, com intensidade e tudo mais, melhor vai ter que ser o descanso dela. Porque ela não vai conseguir, por exemplo, treinar mais de 3 dias seguidos em alta intensidade, sem dar um descanso ali. Então ela precisa, no máximo, a gente determina ali, né, uma pessoa avançada, que treina muito bem, que tem um desgaste, que vai lá e dá o seu máximo no treino, no máximo 2 a 3 dias de treino e 1 de descanso. Então, dentro de uma periodização, a gente consegue distribuir pelo menos ali a cada 2 ou 3 dias um descanso semanal, e isso daí a gente vai ciclando isso, né? Aí vai depender se a pessoa tem também, no caso, final de semana livre para poder treinar ou não e tal. Normalmente as pessoas que conseguem treinar no domingo, elas conseguem ciclar melhor isso, porque elas conseguem dar sequência. E não é a realidade de todo mundo. Então a gente consegue a cada 2 ou 3 treinos tendo um descanso bom, né? Só vai treinar mais ali contínuo aquela pessoa que ainda não chegou nesse nível e por necessidade daí particular. Que a gente pode de repente ver que ela está num momento que é específico para isso, numa fase que ela não está buscando o ganho, aí a gente coloca um pouquinho mais, mas aí são coisas mais ali específicas, né, de trabalhos mais específicos. Mas no processo de ganho de hipertrofia é fundamental. Isso é muito importante porque as mulheres realmente são as que acabam trazendo mais excessividade na questão do exercício, e como você trouxe a questão do tripé, sobre o treinamento, a nutrição e a recuperação, o descanso. E quando esse tripé está desajustado, acaba ocorrendo muitas questões que, por exemplo, para nós homens, nós temos a questão do overreaching, nós temos a questão do overtraining, mas a mulher também tem especificações como os que nós chamamos os REDs, ou até mesmo a própria tríade da mulher atleta, que é onde a mulher começa a ter amenorreia, para de menstruar, a mulher começa a ter algumas transtornos alimentares, compulsividades, bulimia, mas também ela começa a ter algumas doenças relacionadas à saúde óssea. Então, meninas, muitas vezes mulheres de 30 anos, tendo riscos altíssimos de osteoporose devido a uma alta demanda de treinamento para atingir determinado físico, pouca recuperação e muitas vezes a nutrição não dando todo o suporte que ela necessita. Isso é extremamente importante. E é onde também a gente traz sobre a questão do descanso, que realmente é onde, por isso que é interessante, e eu e o Guilherme trabalhamos muito em conjunto, hoje nós temos inúmeras alunas e pacientes em conjunto, que nos dias de descanso, onde tem na tua periodização, eu acabo trabalhando um load de carboidrato, que não é em si a paciente, quando mais evoluída, que deveria nesse dia que não tem um gasto calórico consumir menos, é onde eu acabo ofertando o carboidrato para ela, para que ela faça o estoque, o reestoque novamente de glicogênio muscular, para que daí no outro dia ela consiga trazer talvez o treino de especificações que ela precisa, que é um treino de mais alto volume, mas onde ela consegue dar esse máximo desses treinos de alto volume, das especificações dela, mas com a máxima da intensidade. E é onde a gente vê que quanto mais trabalhada, menos necessita. Sim. E é extremamente interessante isso. O legal é a gente falar, né, que as meninas buscam muitas atividades muitas vezes, né? Quer fazer um monte de cardio, quer fazer várias atividades em conjunto e tudo mais. Lembra, né? O interessante não é a quantidade, sim a qualidade. Então a gente tem que buscar melhorar. Uma pessoa que faz um treino de musculação muito bem feito,
quando ela detalha ali aquele treinamento, busca alta intensidade, progressão e consegue dar seu máximo, aquilo ali já vai ser suficiente para ela evoluir. E a gente tem que, no caso, buscar informar as meninas disso, porque elas buscam fazer muitas coisas achando que é aquele excesso de atividade que vai proporcionar para ela resultado, e não. Ela faz tudo muito matado, porque daí ela não consegue jogar qualidade em nada praticamente, né? Faz uma musculaçãozinha matada, daí faz lá uma luta, faz a corrida, e faz uma série de atividades tentando ficar definida, ou com mais musculatura mais ali no caso aparente. Musculação bem feita e a qualidade daquela atividade que você vai fazer é o que vai proporcionar teu resultado. Então, treinar muito bem com a recuperação e a dieta muito adequada e direcionada, né? E você respeita muito bem o dia de descanso, né? Eu respeito. E o que você busca fazer no dia de descanso? Eu descanso sábado e domingo, João. Eu treinei muitos anos no sábado e descansava só no domingo. Só que com o passar do tempo eu percebi que na segunda-feira eu não estava totalmente recuperada. Parece que eu começava o treino de segunda já cansada. Aí de um tempo pra cá, então, eu comecei a descansar o sábado e o domingo. Perfeito. E descanso total? Total. Não faço anaeróbio, nada. Isso é extremamente importante. Descanso. Uma pergunta que a gente vai puxar agora para a suplementação. Vê qual suplemento não pode faltar na tua vida hoje, até pro último dia da tua vida. Acho que creatina. Creatina. E você, Gui? Eu acho que a creatina acho que é fundamental para esse processo, viu? Primeiro a creatina, depois a gente vai, né, entra aí de repente no whey, né, que entra muito bem também, mas acho que a creatina, pelo resultado que ela fornece, custo-benefício, né? E você consegue analisar bem a diferença da performance das suas pacientes, principalmente das suas alunas, quando ela é bem suplementada, bem orientada no sentido da suplementação, em quesito até mesmo o que você consegue analisar de diferenças de cargas, repetições, quando muitas vezes a aluna está utilizando a creatina? Dá bastante diferença. Depois que a gente entra com a suplementação assim, a gente percebe a recuperação, né? O potencial de força, a gente percebe que o potencial de força aumenta muito, que é uma questão ali... principalmente ali da progressão de cargas e aumento da intensidade, a gente consegue aumentar consideravelmente e ao mesmo tempo a recuperação. As meninas conseguem ter um poder de recuperação melhor e ao mesmo tempo a gente vê que até mesmo dá para, além de aumentar a intensidade, gradativamente ali você consegue melhorar o volume, né? Porque são duas coisas que você tem que saber controlar muito bem na periodização, né? Mas a resposta é ótima, muito boa. Vê, uma proteína e um carboidrato que não pode faltar no seu dia a dia. Frango e batata doce. É o meu carboidrato preferido, batata doce. Eu amo, não enjoo, eu adoro. E você, Gui, uma proteína e um carboidrato que não pode faltar no seu dia a dia? Carne vermelha e arroz. Perfeito. Carne vermelha e arroz branco. Excelente. Bom, pessoal, esse episódio, então, o primeiro episódio do nosso bate-papo com especialistas, trouxe o Gui, muita informação riquíssima. A ver, a nossa paciente, a aluna do Gui há muitos anos, mas que tem um poder de influência, ela vive, ela respira isso 24 horas por dia e não podia faltar ela aqui nesse primeiro episódio, porque realmente ela está aqui para influenciar e inspirar vocês, mulheres, que nos acompanham o trabalho do Gui. Deixo aqui para vocês todas as redes sociais do Gui, onde ele traz muito conteúdo rico sobre treinamento. Então acompanhe o trabalho do Guilherme, a consultoria do Guilherme também está aqui, o acesso ao WhatsApp, né, onde tem a consultoria dele, e aqui também estão os contatos da Virgínia, onde vocês estão vendo. A Virgínia também tem uma loja, né, de roupa de moda, praia e fitness, que é a VIP, que inclusive sou cliente também. E estou deixando aqui também, queria que você compartilhasse, falasse um pouquinho mais sobre a VIP e em quais lugares as pessoas podem encontrar a sua loja para elas estarem também consumindo as roupas, os biquínis, tudo que você tem na tua loja. Bom, a VIP está há 10 anos no mercado e nós temos 3 lojas, né, físicas, aqui em Londrina, em Mandaguari e em Cambé. E temos algumas franquias também. E temos o site também, que nós vamos deixar aqui também, né, João? Isso. E através das redes sociais também. Perfeito. Vê qual que é a tua rede social? É Virgínia Pelissari. E a sua, Gui? Treinador Guilherme Félix. Perfeito, pessoal. Então ficamos aí com esse episódio riquíssimo e espere novos episódios com novos especialistas e aguardem mais conteúdos ricos sobre nutrição,
ciência e suplementação de uma forma descomplicada aqui no meu canal do YouTube. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Show.